Olá, parabéns pela sua atitude, pela sua determinação, né? E a persistência em assistir estas aulas, as quais eu tenho certeza que já está produzindo maravilhas na sua vida espiritual. E eu quero aqui já de antemão, antes de nós entrarmos diretamente na terceira aula do dia de hoje, para que você venha, se for necessário, você venha reprisar, assistir novamente os dois vídeos anteriores, a primeira e a segunda aula. Quando sentir necessidade, dá uma pausa no vídeo, né? Medita, faz uma reflexão sobre o que está sendo falado, porque isso vai te ajudar, né? Não somente a entender, mas também o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, na sua vida, produzindo assim grandes frutos que venha transformar não só o seu interior, mas toda a sua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas. Porque Deus é poderoso para transformar e mudar a nossa vida da água para o vinho. Mas Ele deixou uma ferramenta, Ele deixou um meio pelo qual Ele deseja manifestar-se. Não haveria necessidade de nós orarmos. Se Deus ele querer fazer algo na nossa vida, Ele faz. Não precisamos, porque Ele tem o poder para tudo. Todavia, Jesus, quando esteve aqui em carne, Ele nos ensinou acerca da oração. Após ressuscitar, Ele falou sobre a oração. Diz a palavra que Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Continua orando, mesmo depois de ressuscitado. Paulo, o apóstolo da graça, vivia em oração, orava por ele, orava pela igreja, se curvou perante o Senhor, buscando o livramento do espinho. Enfim, a oração é algo imprescindível na nossa vida. E hoje, meu amado, eu quero falar com você a respeito do que Jesus ensinou acerca da oração. Nossa terceira aula fala a respeito de que Jesus, ele sempre colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. Em tudo que ele fez, em tudo que ele fazia, ele sempre colocava em primeiro lugar a vontade do Pai. Na oração, não era diferente. Ele falava com o Pai, mas ele falava assim, seja feita a tua vontade. Quer dizer, ele expressava o que ele queria, o que necessitava, o que estava passando, mas permitia que o Pai operasse, atendesse a oração dele e realizasse o pedido dele de acordo com a vontade dele, que é santa, que é perfeita, que é agradável, né? Então, diz assim, Jesus colocou a vontade do Pai acima dele, acima de todas as coisas, acima da sua própria vontade. Para mim, este é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Porque, veja bem, uma das coisas que realmente há uma dificuldade é nós confiarmos totalmente nas mãos de alguém. E aqui no caso falando, nas mãos de Deus. Porque nós temos o nosso próprio entendimento, nós temos a nossa própria formação, conhecimento, enfim. Nós cremos que podemos fazer determinada coisa, temos os nossos talentos, as nossas habilidades naturais que já nasceram conosco, né? E às vezes a gente se apoia no conhecimento, no estudo que a gente tem, às vezes no recurso, e às vezes deixamos de confiar totalmente, entregar totalmente na mão de Deus, para que a vontade dele seja realizada na nossa vida. Às vezes a gente quer que algo seja realizado por Deus na nossa vida, mas da nossa maneira, de acordo com a nossa vontade, a qual, às vezes, nós pensamos que é a melhor. E nem sempre a nossa vontade é a melhor. Porque Deus, Ele como Pai, Ele que nos criou, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então isso é algo muito importante, que você deve refletir também acerca disso. Você é uma pessoa inteligente, você é um homem, uma mulher de Deus, você é ungida pelo Espírito Santo, você tem a sua formação, a sua escolaridade, o seu conhecimento, você tem a sua capacidade natural. Tem coisas que você faz com habilidade assim, fora do normal, né? Pessoas até mesmo falam, nossa, como você consegue fazer isso? Né? Mas quando se trata em realizar a vontade de sua ou de Deus, que é de Deus venha prevalecer e não a sua vontade. Tem que haver uma abnegação ou negação, negar a nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor ela seja se manifestada. Em relação à oração, muitas das vezes nós fazemos a oração agora e a nossa vontade é já abrir os olhos, por exemplo, e já ter tudo resolvido, ter aquilo já tudo solucionado. A gente já quer, nós somos imediatistas, né? Nós oramos agora, já queremos que oramos no final na parte da manhã e queremos que no final da tarde já tenhamos ali a resposta daquela oração.
Essa é a nossa vontade, mas nem tudo é desta forma, nem tudo é desta maneira, porque Deus sabe o que tem que fazer no decorrer, né, um processo que às vezes Ele tem para operar na nossa vida, preparar o nosso coração, a nossa mente, o nosso psicológico, a nossa área financeira, a nossa área material, a nossa área espiritual. Ele quer nos preparar, deixar tudo organizado para quando manifestar, né, concretizar, se materializar a resposta da nossa oração na nossa vida, nós não venhamos, então, sucumbir na fé. Não venhamos, então, nos tornarmos avarentos ou até idólatras, ou seja, voltarmos para a bênção, para aquilo que recebemos, e esquecemos do abençoador. É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? Ela busca, ela pede, ela ora, ela clama, ela faz corrente, faz campanha, faz jejum, faz sacrifício, faz voto, faz muita coisa. Aí quando recebe aquilo, se alegra, dá testemunho, etc. Aí passa um determinado tempo, a pessoa se esfria. Ela deixa de ter aquela comunhão com Deus, deixa de ter aquela comunhão com o Pai, né? Como ele fazia outrora, e começa a usufruir das bênçãos dela. Ela começa a usufruir, né, do resultado, da solução, ou da resposta da oração que ela fez para com Deus, né, que Deus a abençoa, ela começa a usufruir, o qual não é errado, ela tem que usufruir, né? Deus, Ele deseja que venhamos ter o melhor. Todavia, ela começa a deixar que aquilo de lá tome o tempo, né, volta, toma tanto assim, a sua vida, de uma maneira tal que ela não tem mais força, ou se enfraquece, ou ela acha que não precisa mais continuar orando a Deus como ela vinha orando antes de receber aquela bênção. Em vez de ela continuar orando, né, para permanecer firme, dar graças a Deus, glória a Deus, e buscar mais coisas maiores ainda, alguns se acomodam ali naquela bênção, né? Alguns se acomodam, acham que está bom, e outros até deixam de buscar o Senhor. Que esse não seja o teu caso, que isso não aconteça contigo. Mas se porventura aconteceu, eu creio que você teve isso como experiência. E se estiver acontecendo, eu te advirto agora, te exorto agora, né? E quero te encorajar para que você possa se despertar aí, vencer, né, essa fraqueza espiritual, voltar-se para Deus, colocar no seu coração, eu vou me apegar com Deus de todo o meu coração, independente das bênçãos que Ele manifestar na minha vida. Isso é muito, mas muito, muito importante mesmo. Tá bom, meu amado? Continuando, nós vamos falar a respeito de muitos líderes também, pastores, apóstolos, enfim, eles têm ensinado as pessoas a exigirem coisas a Deus em suas orações. Não estou dizendo que é errado, afinal, Ele mesmo, Deus, quando esteve em carne aqui neste mundo, o Senhor Jesus, Ele mesmo nos incentiva a pedir, a orar, a clamar, né, a buscar ao Senhor. Veja, muitos são hoje os líderes, né, muitos são hoje os apóstolos, enfim, não importa aí qual seja a denominação, qual seja o nome, mas muitos são aqueles que incentivam as pessoas a pedir a Deus de uma maneira tal que é como se Deus fosse obrigado a respondê-la. É como se Deus tivesse por obrigação, né, em responder Ele. As pessoas acabam exigindo de Deus. Alguns até falam, se o Senhor não me abençoar, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou dar mais isso, não vou... Enfim, ela fala que não vai fazer algo se Deus não a abençoar. Então, em outras palavras, quer dizer, ou o Senhor me abençoa, ou então eu não vou te servir mais. É como se ela, aquela pessoa, por exemplo, fosse insubstituível, né? Como se ela fosse de maior valor do que o próprio Deus. Né? O meu valor é maior do que o seu Deus. Ou o Senhor me abençoa, então chega. Né? E é errado isso daí. Não podemos agir desta forma. De uma certa forma, de uma certa maneira, Deus, Ele tem sim obrigação em nos abençoar, em cumprir a sua palavra, as suas promessas na nossa vida, mas não porque nós merecemos, ou porque nós temos algum valor, ou porque nós somos insubstituíveis, ou porque Ele depende de nós para ser glorificado, né? Não, nada disso. Ele se torna assim, preso, vamos dizer assim, obrigado a cumprir a sua palavra, por causa da aliança que Ele fez. Por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Porque Ele prometeu, Ele fez a promessa. Quem fez a aliança foi Deus. Deus que é que fez uma aliança conosco. Foi Ele que se propôs, em primeiro lugar, em derramar o sangue, em entregar sua vida na cruz do Calvário, levar sobre si as nossas transgressões, cumprir a lei para nos libertar de toda a maldição da lei. Foi Ele. E Ele jurou por si mesmo, né? Ele jurou por si mesmo que iria nos abençoar.
Ele jurou, quer dizer, então as promessas que ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, aos nossos pais na fé, os patriarcas, todas essas alianças, ele prometeu que ia cumprir, então ele cumpre na nossa vida, por causa que ele não quebra com a sua palavra, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então ele diz que ia fazer, ele vai fazer. Então não é porque nós merecemos, ou porque você jejua muito, faz muito jejum, ou porque sobe todos os dias direto no monte para orar, faz consagração diariamente, ou porque você todo dia está orando, não é porque você ora demais também, tá bom? Não pode fazer da oração como se fosse uma troca com Deus, uma barganha, né? Não, eu vou orar todos os dias ao meio-dia e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Ele vai fazer um milagre na sua vida, mas não é porque você orou todos os dias ao meio-dia, mas porque Ele é fiel na palavra dEle. Todo mérito, toda honra, toda glória é de Deus. Pertence a Deus, meu amado. Nós não temos nenhum mérito, não temos nenhuma glória. A nossa glória, como diz a palavra de Deus, a glória de homem é como uma erva, que nasce, cresce, floresce, resplandece a sua glória, a sua beleza, mas vai passando o tempo, ela vai murchando, vai envelhecendo, seca e desaparece, acaba. Essa é a nossa glória, uma glória passageira, humana e carnal. Mas a glória de Deus é eterna, é permanente. Então, a Ele toda a glória. Então, Ele vai te abençoar através dessas lições que nós estamos aqui passando para você. Ele vai ouvir sua oração, Ele vai transformar a sua vida. Eu acredito que Ele já tem operado na sua mente, no seu coração. Eu creio que Ele já tem aberto os seus olhos. Eu acredito que você está crescendo espiritualmente através dessas lições, destas aulas preparadas pelo Espírito Santo em favor da nossa vida. Eu acredito nisso, que nada é em vão. Tudo que nós fazemos está de acordo com o propósito de Deus. Ele é o soberano, Ele é o que controla tudo. Então, meu querido, meu amado, e coisas grandes e maravilhosas, o Senhor está e vai fazer mais ainda na sua vida. Mas lembra, é tudo pela glória e para a glória dele. Não é porque você é o santo, né, muito santificado, ou porque é muito teólogo, conhece demais a Bíblia. Não, nada disso, de forma alguma. Né? Toda a glória seja ao nosso Senhor e nosso Deus, o nosso Pai, nosso Redentor, Jesus Cristo. Graças a Deus, maravilha. Bem, voltando aqui então, não estou dizendo que é errado, afinal, de pedirmos. Ele mesmo nos incentiva a pedir, né? Quer dizer, não é errado pedir, clamar, falar com Deus. Senhor, o Senhor tem que me abençoar. Senhor, o Senhor tem que me prosperar. Mas o Senhor tem que me abençoar, tem que me prosperar por causa da sua palavra, por causa da sua aliança, para o Senhor ser glorificado. Não é porque eu mereço, não é porque eu tenho alguma glória, não é porque eu tenho algum mérito, não. Tá? Porque Jesus mesmo, Ele incentiva. Ele não incentivou? Ele diz, pedir e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Né? Na parábola, por exemplo, da viúva de Lucas, se não me engano, Lucas 18, enfim, 17, que ele fala sobre a parábola e o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que aí dá o exemplo da viúva pobre que vai até um juiz lá iníquo, né, que não temia a Deus, e pedir que ele julgasse a sua causa, e ele que não queria julgar, mas tanto ela persistir, perseverar, o juiz falou assim, olha, eu vou acabar julgando a causa desta mulher, para que ela não venha me molestar mais. Aí o Senhor Jesus disse, olha o exemplo desta mulher. Será que Deus, será que o Pai não vai ouvir e atender a oração daqueles que clamam a Ele dia e noite? Certamente ouvirá, ainda que pareça tardia, né, em responder. Então veja, o Senhor mesmo incentivou, falou assim, não, se você persistir, se você clamar, se você buscar, você vai ser atendido, o Pai vai te responder, Deus vai fazer uma obra na sua vida, vai fazer justiça, ainda que pareça tardio. Então Jesus, Ele incentivou na oração, mas nós temos que entender o porquê Deus ouve e responde a nossa oração, é por causa da vontade dEle, a vontade dEle, não por causa da nossa vontade. Então nós temos que submeter a nossa vontade a Ele. Bem, porém, existem pessoas que dão ordens ao Senhor achando que Ele é obrigado a cumpri-las, né? Como nós estávamos falando. A pessoa acha que Deus é obrigado a cumprir, isso tem que cumprir, né? Não, meu amado. O Senhor é Deus, Jesus que é o Senhor, nós somos criatura, nós somos os servos, não podemos querer inverter os papéis, os lugares, não. Temos que saber onde está o nosso lugar. E temos que fazer isso com alegria, com felicidade, porque sabemos que Ele vai atender, Ele cuida de nós, né? Ele nos ama, Ele nos ama.
Mas Jesus fez exatamente o contrário. Então ele deixou aqui um exemplo, aqui nessa terceira lição aqui, um exemplo, né, de que nós devemos seguir. Ele foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, creu no seu poder, mas se submeteu à sua vontade, ainda que ela significasse a sua morte na cruz. Olha só que maravilha. Né? Jesus, ele foi submisso ao Pai, ele não faz como muitas pessoas aí que oram e acham que Deus é obrigado a ter que abençoar a vida dela, ou porque não entrando em detalhe, mas tem gente que dá algum valor, né? De repente na obra de Deus, ela acha que Deus tem que fazer um milagre na vida dela, porque ela deu, né? Como se Deus precisasse daquilo. Não, não é isso não. Então Jesus foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, quer dizer, o que ele sentia no coração, o que estava dentro dele, o que estava na sua alma, no seu espírito, ele o quê? Expôs diante de Deus. Então, o exemplo do Senhor Jesus aqui, expor diante de Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que está te angustiando, que está te entristecendo, abrir o seu coração, falar com o Pai. Ora, mesmo sabendo que ele já sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, mesmo que antes de abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai falar, mesmo assim, ele espera que você venha expor diante dele, com as suas próprias palavras, seus sentimentos, com sinceridade no seu coração, com honestidade, o que está no seu íntimo, no seu ser, o que está te angustiando. Então foi isso que o Senhor fez, ele expôs a sua angústia, creu no seu poder, creu no poder do Pai, né? Quando ele estava ali expondo, ele estava crendo que Deus era poderoso, não só para ouvi-lo, mas para poder resolver aquela situação, para poder sanar aquela circunstância que ele se encontrava. Ele cria que o Pai era poderoso, tinha o controle de todas as coisas e poderia fazer uma obra em meio a tudo aquilo. Então nós devemos expor, falar, abrir o nosso coração, crendo que Deus é poderoso para fazer uma grande obra. Então a oração da fé, ou oração com fé, com certeza que o Pai é poderoso e vai realizar. Mas se submeteu à sua vontade. Então ele cria que Deus é poderoso, mas ele se submeteu à vontade do Pai, mesmo sabendo que se submeteu, ainda que significasse a sua morte na cruz. Então, mesmo que tudo aquilo, mesmo que a vontade do Pai ainda significasse a sua morte na cruz, mesmo sabendo disso, Jesus se predispôs a entregar-se nas mãos do Pai, orou, buscou e deixou que o Pai fizesse conforme a sua vontade, ainda que a vontade do Pai fosse que ele tivesse sido pregado como ele foi, cravado com os pregos no madeiro maldito, da cruz, que representa maldição. Ele se fez maldição no nosso lugar, ainda que aquilo viesse trazer uma grande dor, um grande sofrimento, uma grande angústia, né? Uma grande tristeza no seu coração, dor física horrenda, psicologicamente, a sua alma atormentada, os demônios trabalhando ali, lançando setas malignas, aí todo o inferno sobre a vida dele. Mesmo ele sabendo que tudo isso vinha acontecer, ele se propôs, ele se entregou e permitiu e deixou que a vontade do Pai viesse a ser manifestada. Então, ainda que custe para você, ainda que te custe algo, ainda que te custe um sacrifício, ainda que te custe alguma coisa que de repente você vai sentir, mas se esta é a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, então se entrega. Permita que Deus trabalhe, porque assim como, de repente, você vai sentir a tristeza, vai ficar machucado, vai ficar triste, o Senhor mesmo vai curar suas feridas, vai enxugar suas lágrimas, vai consolar sua alma, vai tirar suas tristezas, vai fazer você transbordar de alegria, da sua graça, da sua benevolência. No final de tudo isso, você vai ter uma vida transformada de uma maneira tal que você vai ver que tudo que você passou não foi nada e valeu a pena. Porque Deus é maravilhoso, né? Então, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 41 ao 42, nós temos um exemplo, então, de uma oração, onde o Senhor nos ensina que devemos permitir ou colocar em primeiro lugar a vontade do Pai. Diz assim: Jesus, ele se afastou deles, dos discípulos, né? A uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha aí, Jesus se ajoelhou, já uma posição, né? A oração de joelhos. Tem gente, não é o seu caso,
Mas tem gente que fala, não preciso dobrar os meus joelhos para orar. Tudo bem, você pode orar até com os olhos abertos, em qualquer lugar, né? Você pode ter um espírito de oração, não precisamos estar em lugares isolados. Em espírito nós podemos estar em oração com o Senhor, mas há momentos que seria importante procurar um lugar, dobrar os joelhos, que representa um sinal de humildade, né? Um sinal de dependência, né? De servo, né? Está se colocando, se prostrando aí diante do Todo-Poderoso, né? E fazer uma oração, como o Senhor fez ali. Então ele está nos ensinando aqui também que há aqueles momentos que devemos fazer, dobrar os nossos joelhos para orar. Há quanto tempo você já não tem feito isso? Há quanto tempo você não tem dobrado os seus joelhos para fazer uma oração? Será que isso não tem sido o seu caso? De repente Deus está falando contigo, né? Você tem orado, você pede a Deus, Senhor, como é que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo orar? Como que eu devo me comportar? Enfim, você busca a Deus. E de repente isso que eu estou falando para você agora é uma resposta de Deus à sua oração. Ele fala, Senhor, ele está falando, meu filho, olha, se afasta, né, das pessoas, né? Procura um lugar, dobra ali os seus joelhos, fala comigo o que você está sentindo, porque eu vou te ouvir. Meu querido. Deus está respondendo a sua oração. E disse assim, disse o Senhor Jesus na oração, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Nós falamos até um pouco isso, uma breve lá sobre isso no vídeo anterior. Mas aqui, ele disse assim, Pai, se queres. O que ele falou? Pai, olha, se o Senhor quiser, porque ele sabe que Deus, ele pode, então, se o Senhor quiser, não é dúvida, ó, Pai, se queres, esse ser aí, não é um ser de dúvida que Jesus está falando, não, né? Esse ser aí é um ser de reconhecimento de que ele tinha o poder, que se ele quisesse, ele poderia mudar tudo. Você está entendendo? Né? Então, às vezes você fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso, então você fala assim, não é porque você tem dúvida. Se Deus quiser, não é porque você tem dúvida, é porque você sabe que ele é poderoso, e se ele quiser, ele pode fazer, se ele não quiser, ele não faz. Isso é importante, né? Então Jesus disse, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento, esta angústia, essa dor, né? O que eu tenho que passar agora, ser pregado numa cruz do Calvário, que todos os pecados vão cair sobre mim. Senhor, se o Senhor quiser, afasta de mim isso aí. O Senhor pode fazer isso, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quer dizer, esta é a minha vontade. Então, quando Jesus foi orar, ele falou assim, se o Senhor quiser, olha, para mim mesmo, assim, eu sinto, eu sei que eu vou sofrer, se o Senhor quiser, o Senhor passa de mim, sabe? Quer dizer, a vontade humana, a nossa vontade humana, o natural do ser humano, é poder conquistar as coisas sem ter que sacrificar, sem ter que fazer esforço, né? Tem gente, por exemplo, que quer passar num concurso público ou em alguma coisa sem estudar. Tudo é possível que quer. Deus é maravilhoso. Deus, se quiser, ele pode fazer. Chegar na hora lá, o Espírito Santo desperta para você ver as respostas das perguntas nas próprias perguntas anteriores ou depois. Deus pode fazer isso. Ele é poderoso. Eu sei que ele pode fazer. Né? Ele tem poder. Todavia, meu amado, tem que haver um sacrifício, um esforço da sua parte. Né? É a mesma coisa a pessoa querer que Deus, ela transforme a vida do marido, do filho, do pai, da mãe, dos irmãos dela, sendo que ela mesma não mudou. Ela não se esforça em ser mais carinhosa, em ser mais amorosa, em produzir o fruto do Espírito, né? Que é o domínio próprio, a alegria, a mansidão, a compreensão. Ela não se esforça em colocar-se na mão de Deus, para aquele momento, aonde que ela tiver ficar calada, fica calada. Ela não se esforça para dominar a sua língua, né? Ela quer que os outros mudem, ela quer que Deus mude os outros, mas ela não se esforça para mudar a si própria, quer dizer, ela precisa dessa mudança. Então exige também da nossa parte um sacrifício. Então você faz a sua oração, você pede a Deus, mas você tem que agir, você tem que fazer um esforço, você tem que procurar realizar algo em relação àquilo que você falou com Deus, aquilo que você se propôs, ou que você buscou e pediu a Deus. Está dando para compreender? Né? Então, nessa lição, terceira lição, também aqui o Senhor nos ensina sobre, aqui desperta sobre a prática, sobre praticar, né? Vamos colocar em prática também. Você coloca em prática, você ore, mas você coloca em prática, porque a parte de mistificar, contudo, não seja feita a minha vontade. Então, a minha vontade é ter que ser glorificado e não precisar passar por sofrimento, e não precisar ser sacrificado, crucificado.
Essa é a vontade da minha carne. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu seja glorificado, sem passar por esse sacrifício, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, amém. Graças a Deus. Mas, se não seja feita a minha vontade, se a tua vontade é me abençoar, eu me sacrificando, eu lutando, eu trabalhando, eu me esforçando, então eu vou me esforçar, eu vou sacrificar, eu vou me entregar, eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou, quando as coisas acontecerem, não vou mudar, eu vou permanecer firme, porque a tua vontade que é mais importante na minha vida. A vontade de Deus é a mais importante na sua vida. Compreende? Então, com ele, aprendemos que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizer a Deus que confiamos em sua vontade. Veja, aqui o Senhor também nos ensina, nos faz entender que a maneira correta de nós finalizar sempre, ao terminar a nossa oração, é confiarmos a Deus que seja feita a vontade dele. Né? Então você faz a oração, você faz o seu pedido, você desabafa, você clama, você cobra, você exige, você reclama, enfim, você coloca tudo que você tem para fora. Pode falar com Deus sem medo, tá? Igual eu falei no vídeo anterior, na aula anterior, não tenha medo de falar com Deus, não tenha medo de conversar com seu pai, não tenha medo não, vai, fala aí o que está no seu coração, fala mesmo o que você sente, você não vai estar aí ferindo o coração de Deus, entristecendo Deus, não. Deus não muda, Deus é amor, Ele é fiel, Ele é luz, Ele é paz, Ele é compreensão, Ele te entende. Agora, depois de que tudo que você desabafar, você falou com o Pai, você entregou a Pai, está nas tuas mãos, e que se cumpra isso que eu estou pedindo, né, tudo que eu farei, conforme a tua vontade, eu entrego nas tuas mãos, e que seja feita a tua vontade em relação a isso que eu expus agora perante o Senhor. E você descansa ali, então, na vontade do Pai. Você acaba descansando e fala, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, vai atender a minha oração, de acordo com a vontade dele. E como eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, santa e agradável, então quando acontecer a obra na minha vida, a resposta da minha oração vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo que vai me trazer alegria, paz, felicidade, vai ser no momento certo, na hora certa, no tempo certo de Deus, né? Então você aprende a descansar, permitindo, esperando na vontade de Deus, na vontade do Senhor, e não ficar ansioso, né? Às vezes existem pessoas que elas fazem, ela até escreve uma oração ali, enfim, ela faz o pedido ao Senhor e fica esperando que Deus responda conforme ela pediu ali. Bem, se eu pedir desta forma, então a resposta de Deus tem que ser desta forma. Eu quero que seja desta maneira. Então ela até determina como será respondido. Tipo, por exemplo, Senhor, eu quero que eu estou precisando de prosperar, me ajude a prosperar, eu estou trabalhando, eu estou começando a vender isso, coloca as tuas mãos para vender, eu quero a minha independência financeira, minha liberdade econômica, eu quero ter o melhor para dar para minha casa, minha família, enfim, né? Eu quero ser um empreendedor de sucesso, eu quero começar o meu próprio negócio. Ela começa a trabalhar nesse sentido ali, com a hora a Deus, etc e tal. E ela começa, então, a esperar que Deus a abençoe, né, de acordo com aquilo que ela está fazendo ali. De repente, bem, Deus vai me fazer ter independência financeira porque eu estou vendendo esse produto, vai ser através desse produto. Mas, uma coisa interessante aqui, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto, está acima da terra, assim são os pensamentos de Deus. E assim são os caminhos de Deus também. Quer dizer, os caminhos de Deus é diferente dos nossos caminhos. Às vezes a gente pensa que Deus vai responder a nossa oração através de algo que nós estamos realizando, vai ser desta maneira. E de repente, né, Deus ele vai fazer um milagre na nossa vida com algo que não tem nada a ver com aquilo. De repente não tem nada a ver com aquilo. Você está fazendo aquilo porque você tem inteligência, Deus te abençoou, é o seu trabalho, você está tendo frutos com aquele de lá. Mas de repente Deus ele quer fazer uma grande obra na sua vida, mas não por este caminho que você está pensando, por esse tipo de pensamento que você está tendo. Não, Deus ele tem uma outra forma. Deus tem maneiras infinitas de realizar milagres na nossa vida. Ele pode fazer algo inesperado. De repente é algo que você não está fazendo, você não está pensando, você nem sequer pensou, e Deus faz um milagre através daquilo.
Quer dizer, vem de um lugar, vem através de um caminho, vem de uma maneira, a resposta à sua oração, acontece um milagre na sua vida, de uma maneira que você nem sequer imaginava, nem sequer esperava. Né? Olha, por isso que é importante você orar e colocar na mão de Deus, né? Deixar que a vontade dele, esperar que a vontade dele, acreditar na vontade dele, né? Ter segurança que ele vai responder de acordo com aquilo que ele acha que deve fazer. Amém, meus amados? Isso é muito importante. Bem, devemos entender e aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Afinal, Ele que nos criou e deseja que sejamos felizes e bem-sucedidos aqui nessa terra. Então Deus, Ele nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele sabe o que é bom para nós, e Ele sabe como agir na nossa vida, como nos abençoar, como nos responder, como tratar na nossa vida financeira, espiritual, sentimental, conjugal, familiar, física, profissional, material, em todos os aspectos, em todo sentido, na família em geral. Ele tem o poder. Ele sabe como agir para fazer com que nós venhamos realmente viver neste mundo aqui, uma vida e vida com abundância. Então fique aqui a nossa terceira lição, né? Guarde no seu coração, coloque em prática, medite né, no que foi falado aqui, né? Ouça novamente se for necessário, pause o vídeo, estuda mesmo. Isso aqui é uma aula, é uma lição que é para te ensinar, não somente na parte teórica, não, mas principalmente na parte prática. Você colocar na prática, você está aprendendo como Jesus agia, o que ele mostrou, o exemplo dele, então coloque em prática. Porque assim como ele disse, eu venci o mundo, você também pode dizer, eu venci o mundo em Cristo Jesus, porque eu não somente criei, não somente entendi, mas eu pratiquei, tive ele como exemplo, agi, acreditei e o milagre aconteceu. Amém, meus amados? Então, até a nossa próxima lição, até a quarta aula, espero você lá conosco. Um forte abraço.